A última pedra de Abelardo de Magdala. E se a maior construção de um homem não fosse feita de pedra? A história esquecida do artesão que desafiou um império com nada além de suas mãos e uma nova fé. O sol da Galileia era um tirano de bronze, castigando a terra seca e o dorso dos homens com a mesma indiferença. Para Abelardo de Magdala, no entanto, o calor era apenas um detalhe, um zumbido constante no fundo de uma vida inteira passada a dialogar com a rocha. As suas mãos, grossas e rachadas como o solo que pisava, conheciam a linguagem secreta do calcário, o murmúrio do basalto, a teimosia do granito. Eram mãos que não acariciavam, mas quebravam, moldavam e edificavam. Com elas, erguera muros que protegiam do vento do deserto, assentar os alicerces de sinagogas onde se lia a lei e construir os degraus polidos das vilas dos ricos comerciantes de peixe que prosperavam à beira do mar. Abelardo não era um artista, ou assim pensava, era um pedreiro, um homem cuja honra residia na solidez do seu trabalho, na linha reta de uma parede, na curva perfeita de um arco. A sua reputação, talhada com o mesmo esmero que dedicava às suas pedras, era o seu bem mais precioso, o pão na mesa de sua esposa, Sara, e o futuro incerto de seus 2 filhos pequenos. Naquele ano, o ar em Magdala estava mais denso, não apenas pela poeira onipresente, mas por uma tensão que se infiltrava pelas frestas das casas e azedava as conversas no mercado. Roma, a sombra distante que governava com punho de ferro e burocracia, parecia mais próxima, mais faminta. E a sua fome manifestava-se na figura de Caio Valérios, o novo prefeito nomeado, um homem cuja ambição era tão vasta quanto a sua falta de escrúpulos. Valérios não via em Magdala um lar de pescadores e artesãos, mas um degrau na sua escalada política, um posto avançado a ser explorado até a exaustão. Ele decretou novos impostos sobre tudo, desde a rede do pescador ao martelo do carpinteiro, mas a sua cobiça maior recaía sobre a terra e as construções. Ele planeava uma grande remodelação da cidade, uma fachada romana para impressionar os seus superiores, e para isso precisava de mão de obra barata e submissa. Abelardo, com o seu orgulho teimoso e a sua insistência em contratos justos, tornou-se um obstáculo. A confrontação foi breve e brutal. Numa manhã em que o cheiro a peixe salgado pairava pesado no ar, Valérios, flanqueado por 2 legionários cujo enfado era quase tão intimidante quanto as suas espadas, visitou a pequena oficina de Abelardo. O pretexto era uma inspeção, e a realidade era uma demonstração de poder. Valérios, com o seu latim polido que soava como um insulto na boca de quem oprimia, desdenhou do trabalho de Abelardo, apontou falhas inexistentes, irregularidades imaginárias. A recusa de Abelardo em pagar um tributo especial para acelerar as aprovações selou o seu destino. Em menos de uma semana, os seus contratos foram cancelados, as suas ferramentas confiscadas sob a alegação de uso de material não sancionado, e a sua oficina, o pequeno pedaço de mundo que era a extensão do seu próprio corpo, foi lacrada com um selo romano. A notícia espalhou-se como fogo em palha seca. Outros artesãos, vendo o destino do mais respeitado entre eles, baixaram a cabeça e aceitaram as condições aviltantes de Valérios. Abelardo ficou isolado, um rochedo solitário contra o qual a maré da corrupção se abatera com força total. As suas mãos, antes instrumentos de criação, agora pendiam inúteis ao lado do corpo, fechadas em punhos de raiva impotente. Ele olhava para os seus filhos, para os olhos de Sara, onde o medo começava a apagar o brilho da admiração, e sentia o seu mundo a desmoronar-se, pedra por pedra. A sua honra, a sua identidade, tudo o que ele era, estava ligado à sua capacidade de construir. E agora, despojado das suas ferramentas e do seu ofício, ele era menos que um homem, era um fantasma na sua própria cidade, uma ruína ambulante a testemunhar o poder arbitrário de um homem distante em Roma. A amargura era um gosto metálico na sua boca, mais forte que o vinho barato que agora podia comprar. A injustiça não era uma ideia abstrata, era a fome na barriga dos seus filhos, o silêncio pesado dentro da sua casa, o peso esmagador do seu próprio fracasso. Ele, que dera forma e permanência à paisagem, via a sua própria vida transformar-se em pó. A estrada tornou-se a sua nova oficina, e a poeira, a sua única companheira constante. Deixar Magdala não foi uma escolha, foi uma expulsão silenciosa, o último ato de uma humilhação pública.
Com a família deixada aos cuidados de um parente de Sara, prometendo voltar com trabalho e dignidade, Abelardo iniciou uma peregrinação forçada pelas aldeias e cidades que pontilhavam a costa da Galileia. O seu nome, antes um selo de qualidade, agora era um sussurro de aviso. A influência de Caio Valérios estendia-se como uma mancha de óleo, e os mestres de obras de Cafarnaum a Betsaida, temendo represálias, recusavam-lhe trabalho com desculpas esfarrapadas e olhares desviados. As suas mãos, que ansiavam pelo toque áspero da pedra, pela vibração do cinzel, começaram a amolecer, uma traição física que o feria mais do que qualquer insulto. Ele dormia em albergues baratos, onde o ar era viciado em desespero, ou sob o manto estrelado do céu, que oferecia uma beleza fria e indiferente à sua miséria. A fome tornou-se uma dor familiar, um nó no estômago que o lembrava a cada instante da sua falha. Foi durante esta errância, neste deserto pessoal, que ele começou a ouvir os rumores. No início, eram apenas fragmentos, conversas apanhadas ao redor de uma fogueira, cochichos nas vielas apinhadas dos mercados. Falavam de um homem, um carpinteiro de Nazaré, que andava pelas estradas como ele, mas cujas palavras pareciam ter o poder de reconstruir vidas. Diziam que ele falava não como os escribas nas sinagogas, com citações e leis, mas com uma autoridade estranha e simples, usando parábolas sobre sementes, ovelhas perdidas e pais que perdoavam. Abelardo, cético por natureza e endurecido pela injustiça, descartava aquilo como mais uma fantasia para os desesperados. Que bem poderiam fazer palavras a um homem cujas mãos estavam vazias e cuja família passava necessidade? Justiça, para ele, era algo concreto, sólido como uma parede bem construída, não uma promessa etérea de um reino vindouro. Contudo, os ecos daquele nazareno perseguiam-no. Em Corazim, viu um cobrador de impostos, um homem universalmente odiado, a partilhar a sua refeição com um grupo de mendigos, o rosto transformado por uma alegria que Abelardo não compreendia. Quando perguntou o que acontecera, o homem apenas disse que encontrara um tesouro pelo qual valia a pena vender tudo o resto. Numa outra aldeia, ouviu a história de uma mulher adúltera que fora perdoada publicamente, poupada das pedras que a lei exigia. As histórias não eram de milagres aparatosos, mas de pequenas, sísmicas revoluções no coração das pessoas. Aquilo intrigava-o. Não era a magia que o atraía, mas a consequência. As pessoas que seguiam os ensinamentos daquele homem pareciam libertar-se de um peso, não apenas o da culpa, mas o do medo e do ressentimento que o próprio Abelardo carregava como uma carga de pedras às costas. Um dia, sentado à beira da estrada, a partilhar um pedaço de pão seco com um pescador idoso, este contou-lhe sobre o Sermão da Montanha. O pescador não se lembrava de todas as palavras, mas a essência ficara gravada na sua alma. Falou de bem-aventuranças para os pobres, os que choram, os mansos. Falou de amar os inimigos e orar por aqueles que os perseguem. Abelardo quase cuspiu o pão. Amar Valérios? Orar pelo homem que lhe roubara o sustento e a honra? A ideia era absurda, uma afronta à sua dor, uma negação da justiça que o seu ser inteiro clamava. E, no entanto, a semente estava plantada. A sua busca por trabalho continuava infrutífera, mas uma nova busca, indefinida e relutante, começara dentro dele. Ele não procurava um nazareno, mas os seus rastos, as comunidades que brotavam na sua esteira. Eram grupos de pessoas comuns, pescadores, agricultores, viúvas, que partilhavam o pouco que tinham, que se apoiavam mutuamente não por obrigação, mas por um novo sentido de família. Havia neles uma solidez, uma resiliência que Abelardo, o construtor, reconhecia. A sua fundação não era de pedra ou argamassa, mas de algo invisível e aparentemente inabalável. Ele começou a perceber que a sua própria amargura era uma prisão, um muro que ele mesmo erguera e que o isolava ainda mais. A raiva contra Valérios não feria o prefeito romano, apenas corroía a sua própria alma, dia após dia. A ideia de perdoar ainda era impensável, mas a possibilidade de não deixar que o ódio fosse a pedra angular da sua vida começou a tomar forma, uma pequena fenda de luz numa estrutura de escuridão. O ponto de viragem não foi um milagre, nem um encontro dramático sob um céu tempestuoso. Foi um momento de clareza ofuscante, nascido da exaustão e da observação. Abelardo estava numa pequena aldeia poeirenta, a sul de Cafarnaum,
um lugar esquecido pelos mapas dos poderosos. Tinha conseguido um pequeno trabalho, não como pedreiro, mas como ajudante, a carregar pedras para a reparação de um poço comunitário que secara. O trabalho era humilhante, as suas mãos experientes a fazerem o serviço de um aprendiz, mas o pão que ganhava era honesto. Enquanto trabalhava, observava a comunidade. Eram pobres, terrivelmente pobres, mas organizavam-se com uma eficiência nascida da necessidade e de algo mais. Partilhavam a água, a comida, o trabalho. Cuidavam dos órfãos e das viúvas não como um fardo, mas como parte do seu próprio corpo. E as suas conversas estavam repletas das palavras do Nazareno, não como doutrina, mas como guia prático para a vida. Falavam em construir a casa sobre a rocha, e Abelardo, pela primeira vez, entendeu que a parábola não era apenas sobre fé, mas sobre a fundação de uma comunidade. Foi então que a sua vocação se revelou, renascida das cinzas da sua antiga profissão. Ele olhou para suas mãos, não mais com vergonha da sua suavidade recente, mas com uma nova compreensão do seu propósito. Ele era um construtor. O seu dom era ver a força potencial numa pilha de rochas brutas, era saber como encaixar peças díspares para criar algo forte e duradouro. E se em vez de construir para os ricos e poderosos, ele usasse o seu ofício para servir aquelas comunidades? A ideia era radical. Não havia pagamento em denários, não havia contratos formais, não havia o prestígio de assinar o seu nome numa grande obra. Havia apenas a necessidade e a sua habilidade. Aproximou-se dos anciãos da aldeia e ofereceu-se. Não pediu salário, apenas comida e um lugar para dormir. A sua proposta era simples: ele iria redesenhar e reconstruir o poço, não apenas para que funcionasse, mas para que fosse mais eficiente, mais duradouro, uma verdadeira fonte de vida para todos. A desconfiança inicial deu lugar à esperança. Abelardo pôs-se a trabalhar com um fervor que não sentia há anos. O toque da pedra era como o reencontro com um velho amigo. O som do martelo e do cinzel era música. Mas algo era diferente. O seu trabalho já não era uma demonstração do seu ego, mas um ato de serviço. Cada pedra que assentava era uma oração silenciosa, cada junta selada era um elo de união com aquelas pessoas. Ele ensinou os jovens da aldeia os segredos do ofício, partilhando o seu conhecimento livremente. O poço foi concluído, e a água jorrou, clara e abundante. A celebração que se seguiu não foi para ele, mas para a comunidade. E Abelardo, no meio da alegria, sentiu uma paz mais profunda e sólida do que qualquer alicerce que já construíra. A sua fama, desta vez, espalhou-se de uma forma diferente. Não era o nome do pedreiro de Valérios, mas o do construtor do povo. De aldeia em aldeia, ele era chamado. Não para erguer monumentos à vaidade, mas para construir o essencial. Consertou os muros de um leprosário, construiu uma rampa de pedra para que os idosos pudessem aceder à sinagoga, ergueu pequenas casas para viúvas que viviam ao relento. Em troca, recebia comida, abrigo, tecidos, e mais do que isso, recebia gratidão e um lugar em cada comunidade que ajudava. Ele enviou uma mensagem a Sara, e ela veio ao seu encontro com os filhos. A sua família não encontrou um homem derrotado, mas um homem inteiro, cuja dignidade não dependia mais da aprovação de homens como Valérios. Eles juntaram-se a ele na sua jornada, vivendo de forma simples, mas com uma riqueza que o dinheiro não podia comprar. Abelardo de Magdala encontrou seu final feliz não ao recuperar a sua antiga vida, mas ao construir uma nova. A sua última pedra, a mais importante, não foi de granito nem de calcário. Foi a pedra angular de uma vida reconstruída sobre a rocha do propósito, do serviço e do amor ao próximo. Ele continuou a ser um pedreiro, mas o seu trabalho agora era edificar a esperança, uma comunidade de cada vez, deixando um legado de solidez e compaixão que nenhum tirano poderia jamais demolir.